Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. E o vídeo está bombando, meu irmão. Gabigol tem reunião na segunda-feira para decidir o seu futuro com o Flamengo e a sua contratação com o Corinthians fica cada vez mais próximo. Vou trazer essa notícia para você detalhadinha. Vamos falar também sobre Kaká, muito próximo já de fazer exames médicos e assinar contrato, e uma breve atualização sobre Denilson e Riquelme. Fiel, o vídeo está bombando, recheado de informações. Quero pedir humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas todos os dias, fiel, de 2 a 3 vídeos diários. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo já falando o que interessa, fiel. O zagueiro Kaká, o corintianeiro já trouxe em vídeos anteriores que ele é jogador do Corinthians, e é mesmo, irmão. Kaká, até no dia de ontem, no BID, no boletim informativo da CBF, estava constando como jogador do Atlético Paranaense ainda. Porém, hoje o jogador já desvinculou o seu contrato com o Atlético Paranaense, já para assinar com o Corinthians, fiel. Como eu disse para vocês, Kaká é o novo zagueiro aí do Corinthians que chega para brigar posição. Porém, temos que fazer uma ressalva importante. Nos últimos jogos do Corinthians, o Gustavo Henrique está fazendo boas partidas pelo timão, tá, fiel? Quem sabe aí o Gustavo Henrique não pode fixar a sua vaga como titular no Corinthians. Ainda não conhecemos muito bem o futebol do Kaká. Sabemos que teve uma passagem importante no Atlético e foi afastado do clube por conta de uma cláusula contratual que, se ele completasse 30 jogos com o Atlético Paranaense, o Atlético era obrigado a comprar o jogador. Por isso o Atlético o afastou do clube. E chegando agora no Corinthians, obviamente que vai disputar essa vaga de titular com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique. Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. Kaká, jogador do timão, e nos próximos dias já está chegando aí para realizar exames médicos e assinar contrato. Que falar aí sobre essa nova contratação do Corinthians? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, vou dar um rápido resumo aí entre Riquelme e Denilson, porque tivemos informações agora à tarde que o Corinthians desistiu da contratação do Denilson. O Corinthians não vai mais atrás do Denilson. Obviamente que o futebol é muito dinâmico, pode mudar algumas coisas, mas o Corinthians entende que é muito difícil tirar o jogador do Cuiabá e deve procurar então, já que o Corinthians vai encerrar essa negociação, outro volante no mercado da bola, tá, fiel? Corinthians aí que já tentou a contratação do Hernani, do Parma, que o Parma descartou, mas não descartou totalmente, porque o clube está em transição da Série B para a Série A e está precisando do jogador. Poderia ser em meio de temporada, onde o Parma já vai ter terminado o campeonato e pode ceder o jogador para o Corinthians, obviamente por uma boa quantia financeira. O Corinthians pode voltar a negociar com o Hernani a partir do meio do ano, não agora. Se o Corinthians quiser um volante em resposta imediata até o dia 7 de março, já deve procurar no mercado da bola agora, tanto no futebol do Sul da América quanto no futebol brasileiro, porque já vimos que o Fausto Vera não dá para continuar no Corinthians. Temos o jovem Rian também, que é um garoto promissor da base. O Corinthians deveria, na minha opinião, dar mais espaço para esse jogador, sempre quando o Michael não puder jogar, e deixar o Fausto Vera como terceira opção, porque realmente, cara, não estou pegando no pé do jogador. Atualmente o Fausto Vera não está rendendo. Pode ser que melhora, porque ele veio do futebol do Argentinos Júnior com alto destaque. Era um dos melhores jogadores do futebol do Sul da América, fiel. Todos os times estavam querendo ele. O Corinthians o contratou, só que não está rendendo. A gente tem que ser aqui muito justo, né, fiel? Já o Rian, garoto da base, está fazendo ótimas partidas aí pelo timão. Mas comentem que eu quero saber a sua opinião dessa desistência do Corinthians aí pelo volante Denilson. Comentem aí. Já o lateral Riquelme, o Corinthians também entende que é muito difícil sua contratação, já que o Cuiabá não aceita envolver jogadores. O Cuiabá quer o dinheiro à vista, jogador avaliado em 26 milhões de reais, tá, fiel? O Cuiabá quer o dinheiro à vista, ou seja, está dificultando a saída do Cuiabá, apesar do jogador estar querendo e muito vir jogar no Corinthians, obviamente. O Cuiabá é um time do Mato Grosso, o Corinthians é um time de Série A, um time grande, um time com a baita vitrine, o maior clube do Brasil. Óbvio que o jogador fica doido para sair. Só que o Cuiabá ainda é dono dos seus direitos federativos e tem um contrato a ser respeitado. Desculpa, fiel. E devido a esse contrato a ser respeitado,
o jogador, o Corinthians não pode fazer nada a respeito. Tem que negociar diretamente com o Cuiabá. Obviamente que o jogador tenta aí a sua rescisão, fiel, mas nada é fácil nessa vida, né? Cuiabá dificultando, mas quem sabe ainda o Corinthians não pode contratar o jogador, já que é o primeiro pedido do Antônio Oliveira. Mas se quiser, por enquanto, nem parcelado o Cuiabá está aceitando, fiel, só à vista, ou seja, não quer vender a jovem promessa aí de 20 anos, recém-convocado para a seleção pré-olímpica. Desculpa, fiel torcida. Às vezes a garganta vai ficando seca, cara, você fica tossindo. Enfim, vamos para o que interessa, fiel? Vamos falar de mercado da bola, vamos falar de Gabigol, cara. Essa notícia promete abalar aí as estruturas. Prestem bem atenção no que o corintianeiro vai dizer. O pai do Gabigol postou a seguinte frase no Instagram. Vou até ler aqui para não ler nada errado, para trazer detalhadinho para vocês. Mais fácil culpar as outras pessoas do que assumir os próprios erros. Mais fácil culpar outras pessoas, em outras palavras, mais fácil culpar o Gabigol do que assumir os próprios erros. Palavras direcionadas para o técnico Tite, que deu uma bronca no Gabigol no vestiário do Flamengo. Fiel, vocês não entendem o que eu estou falando. Eu tenho setoristas, muito amigo meu, que trabalham, que cobrem o Flamengo. A situação do Gabigol lá está muito difícil, muito complicada. O jogador está, assim, numa pressão absurda, muito criticado, e não externamente, porque metade da torcida do Flamengo apoia o Gabigol e metade apoia o Pedro. Essa é a grande realidade. Só que entre o Tite, o diretor Braz e alguns jogadores, a situação está quase insuportável. E o Gabigol não vai ficar no Flamengo, fiel. O Gabigol vai sair do Flamengo. Inclusive, prestem atenção nessa notícia, fiel. Gabigol tem reunião marcada com o Corinthians na segunda-feira e no mesmo dia com o Flamengo. Em outras palavras, Gabigol, acredito eu, que por poucos detalhes para fechar com o Corinthians. Gabigol na segunda-feira tem uma reunião marcada com o Flamengo na parte da manhã para tentar rescindir o seu contrato com o Flamengo. A grande questão agora é que ele não quer mais jogar no Flamengo. Essa é a grande questão da situação primeira que aconteceu quando o Corinthians tentava negociar o jogador, assim que o Augusto Melo assumiu a presidência. O Gabigol queria ficar no Flamengo, o Gabigol achou que o Flamengo iria renovar seu contrato que vence agora em dezembro de 2024, fiel. O Gabigol achou isso, ele queria ficar muito no Flamengo. Ficou lá no Flamengo, o Flamengo não procurou para renovar e a pressão em cima do jogador aumentou, já que ele não vive uma boa fase lá, é verdade. E é banco de reserva total e o Tite não gosta do Gabigol, fiel. Nem quando ele estava no auge ele foi contratado para a seleção brasileira, quando o Gabigol estava no auge. Então a situação do Gabigol lá está fervendo com extrema urgência. E essa reunião marcada, fiel, notícia ponta firme, essa reunião marcada segunda-feira é para o Gabigol tentar sua rescisão com o Flamengo. Tenho mais, Corinthians e Gabigol tudo acertado. Só falta a reunião com o Flamengo. Se o Gabigol conseguir desvincular seu contrato lá, o Gabigol será jogador do Corinthians. Então o Fla-Flu domingo pode ser a última apresentação do Gabigol no Flamengo. Corintianeiro, é cravado? É certo? Não, não é cravado, fiel. Porque o Flamengo pagou para ter o Gabigol até dezembro de 2024. Se o Flamengo falar não quero, se não entrar em comum acordo com o Corinthians, aí o Corinthians vai ter que tentar outras formas de negociar com o Flamengo a mesma situação de empréstimo que o Corinthians está tentando. Mas entre Gabigol e Corinthians está tudo acertado. Corintianeiro, qual que é o salário do Gabigol? Não sabemos, fiel, não temos essa informação, não estamos tão aprofundados assim em tempo de contrato e salário. Mas é notícia firme e forte. Reunião marcada entre Gabigol e Flamengo para acertar os últimos detalhes de sua rescisão. Caso o Gabigol não consiga a rescisão, o Corinthians ainda tenta a contratação do jogador por outras vias, negociando com o próprio Flamengo o parcelamento dos valores que o Flamengo está pedindo. Obviamente que mesmo que o Flamengo aceitar, fiel, não vai ser a zero, não vai ser a troco de nada. Aí que entra o Corinthians na história. O Gabigol quer ir lá e falar assim, eu não quero ficar aqui mais. Me negocia, porque o Flamengo não vai abrir mão de alguns meses aí para ele receber. Ah, Corinthians, toma de graça, aí não quer ficar aqui, eu vou desvincular o contrato, leva. Não, não é assim que funciona. O Flamengo tem direitos econômicos no jogador ainda.
Então o Gabigol vai dizer para eles que não quer ficar no Flamengo. O clima está insustentável. Olha a publicação do Gabigol no Instagram, fiel. E não estou trazendo essa notícia por causa que ele publicou isso, não. Isso é informação, informação real. Gabigol tem reunião com o Flamengo e pode decidir o seu futuro na segunda-feira, tá, fiel? Na segunda-feira, Gabigol podendo selar o seu destino e já tá tudo certo com o Corinthians em questões salariais. Pode pintar um clube da Europa aí, Gabigol que já teve uma passagem por lá? Pode, mas eu duvido muito. Eu acredito fortemente que o Gabigol será jogador do Corinthians. Então ele vai dizer para o Brás e para o presidente Landim que não quer continuar no Flamengo. Com isso, abre mais as portas para a negociação entre Corinthians e Flamengo, até porque é interessante o Flamengo vender o jogador também, que senão ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça. Então, Gabigol aí muito próximo de se tornar jogador do Corinthians, apesar que fiel, só que aí não é informação, aliás, é informação, mas eu vou apurar com mais detalhes, que seria mais de 40 milhões, tá, fiel? Então seria mais do que eu trouxe para vocês, que custaria ao Corinthians essa saída do Gabigol do Flamengo. Fiel, quero deixar algo muito bem claro que eu percebi nos comentários que os torcedores estão divididos. Muitos gostam do Gabigol, muitos não gostam. Isso é absolutamente normal, você gostar, você não gostar, isso são opiniões diferentes. Mas eu volto a repetir aqui para vocês, fiel, muita gente fala, para dessa palhaçada. Irmão, o que você está arrumando? Você está querendo trazer o Gabigol? Eu não tenho influência de trazer jogador nenhum para o Corinthians. Quem dera eu se tivesse esse poder. Eu não tenho essa influência de indicar jogador para o Augusto Melo ou de colocar algum jogador no Corinthians, fiel. Eu apenas transmito as notícias que ocorrem no dia a dia do Corinthians, tá? Só para deixar muito bem claro. Então eu estou transmitindo para vocês essa reunião com o Gabigol e que o Gabigol está próximo do Corinthians, tá, fiel? Inclusive, se o Corinthians fechar essa contratação, mais uma cravada aí do canal do Corintianeiro. Corintianeiro, está fechado então? Claro que não, já trouxe para vocês. É uma negociação cara, uma negociação difícil, mas se ele conseguir rescindir com o Flamengo, ele é jogador do Corinthians. Tá, fiel? Se o Flamengo aceitar parcelar essa quantia que o Flamengo pediu para o Corinthians, Gabigol será jogador do Corinthians. Essa é a notícia que eu tenho para trazer para vocês. Fiel, tudo certo? Tudo bem explicadinho? Espero que tenha aí gostado da notícia. Gosto de trazer no mínimo os detalhes para vocês, como vocês merecem, e respondo todos os comentários. Se eu não respondi o seu comentário ainda, você pode aguardar que eu vou responder. Você pode ficar tranquilo, fiel. Mas tá muito corrido mesmo, mas se eu não respondi ainda, eu vou responder mais cedo ou mais tarde, porque eu não deixo ninguém na mão aqui nesse canal. Fiel, não esqueça de deixar o seu likeão aí, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!